Oi, turma, boa tarde para vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tá? Alunos da segunda série, tá bom? O professor Vitor está aqui, vamos passar então o nosso último conteúdo de física desse bimestre, tá? Nós vamos falar hoje aqui sobre termodinâmica, tá bom? Dentro da termodinâmica, nós vamos começar a entender, a falar um pouquinho sobre o estudo dos gases e as transformações gasosas. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos entender então que área da física é essa, o que, que ela estuda e o que, que ela vai estudar. Tá? Imagina comigo o seguinte, você deve ter percebido, né, ao longo do seu estudo aí da primeira série, tudo bem até hoje, que a física ela tem uma quantidade imensa de áreas. Né? A física então ela trabalha, por exemplo, o estudo dos movimentos, o estudo da energia, o estudo do calor, como nós falamos. Né? Se a gente lembrar em específico do calor, tá? Pense comigo assim, ó, em específico o calor, tá? Que parte do estudo do calor que a gente falou que ele movimentava alguma máquina, alguma coisa? A gente não comentou nada sobre isso, não é verdade? Tá? Então, a termodinâmica, como o próprio nome está falando, né? Termo tem a ver com calor, temperatura, e dinâmica tem a ver com o quê? Com movimento. Né? Então, vai ser agora a gente vai ter que pensar no calor e na temperatura, movendo coisas, movendo máquinas, movendo substâncias, gases, tá certo? Foi, por exemplo, o estudo da termodinâmica que propiciou, né, a gente a conseguir, né, desenvolver máquinas térmicas, por exemplo. Os automóveis hoje só são possíveis graças ao desenvolvimento da termodinâmica, né? Motocicletas, tá legal? Toda máquina de combustão interna, tá bom? Todas elas vão se basear em princípios da termodinâmica para funcionar. Tá? Em todas elas você pode perceber que você tem um combustível sendo queimado, produzindo gases a altas temperaturas, né? E esses gases é que vão realizar a movimentação de toda a engrenagem da máquina e, consequentemente, rodar, né, o pneu do carro, da motocicleta, movimentar, enfim, o braço de um robô, por exemplo, às vezes. Tá? O que importa para a gente, tá? O que vai importar no nosso estudo aqui da termodinâmica é como que as máquinas fazem isso e o que, que acontece lá dentro dela, tá? Para que você faça esse movimento, para que você tenha esse movimento. Né? Deixa eu dar uma diminuída aqui então, para a gente começar. Olha, percebe o seguinte aqui então, né? Por que eu tenho que estudar os gases? Né? Por que a termodinâmica me traz esse assunto? Né? Por que eu tenho que estudar os gases aqui? Perceba o seguinte, tá? Quando você fala termodinâmica, vamos colocar aqui assim, ó, termo, aí aqui dinâmica, né? Vamos deixar mais separado assim, ó, tá? Para você entender. Então, termo tem a ver com calor, temperatura, tá? E dinâmica, pessoal, tem a ver com o quê? Com movimento, né? Com movimento, ou então movimentação, ou mudar a posição, não é? Tudo que envolver movimentação de matéria devido a calor e temperatura, nós estamos em qual área da física? Nós estamos na termodinâmica. Tá? Nós saímos da área termologia, tá? Termologia, tá certo? Que era o estudo específico da temperatura em ambientes controlados e certinhos. Fomos para a calorimetria, né? Para estudar o calor, tá legal? E agora a gente entra na termodinâmica para estudar os dois juntos, utilizando, né, os seus princípios e conceitos para poder movimentar certas máquinas, certos objetos que nós temos no nosso dia a dia. Tudo bem? Então é essa a grande importância de se trabalhar com a termodinâmica. Tá legal? Então vamos lá, ó. Por que eu tenho que estudar os gases? Tá? Qual é o motivo disso? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Né? Por que o currículo traz isso para a gente? Tá certo? Porque nós precisamos conhecer, ó, vou colocar assim, ó, precisamos conhecer o funcionamento, corrigindo, funcionamento das máquinas térmicas, tá? Aqui eu incluí, né, os automóveis, mas eu incluo também, por exemplo,
aquelas máquinas, né, que produzem energia elétrica, por exemplo, as turbinas, tá, que produzem energia elétrica nas usinas termoelétricas, por exemplo, tá, funcionam à base de uma máquina térmica, funciona, tá certo, com um gás lá dentro que está movimentando alguma coisa, que realiza trabalho sobre alguém, tá bom? É super importante, tá? Além do que, nós podemos observar também, tá? Observar e explicar, vou colocar assim, ó, e explicar fenômenos do cotidiano, tá certo? É interessante porque isso aqui aparece muitas vezes pra gente, viu? Tá? Por exemplo, quando você está... Vou só dar um exemplo bem simples para vocês, né? Quando você tem uma garrafa de água, tá certo? Uma garrafa de água que está... Você encheu ela por meio, né? Pegou uma garrafa de 2 litros e encheu ela por meio de água, tá certo? E ela está normal, sem deformação nenhuma, está no seu padrão. Quando você coloca ela na geladeira depois de um certo tempo, você percebe que ela não vai estar mais no formato normal dela. Você vai perceber que ela vai estar encolhida, né? E isso tem a ver justamente com quem? Com o estudo da termodinâmica, com esses fenômenos que eu estou te falando aqui, ó, tá? Que podem ser explicados com os conceitos de termodinâmica, tá bom? Tranquilo, então? Então, para você lembrar, né, o que é um gás? Vamos pensar aqui, ó, o que é um gás, tá? O gás, pessoal, é o terceiro estado da matéria, estado gasoso, né? É o estado mais energético da matéria, tá bom? Lembra o seguinte, ó, o estado gasoso, as moléculas que compõem o gás, elas estão bem separadas uma da outra, né? E elas estão, além disso, em alta velocidade, tá bom? Então eu estou representando em vermelho aqui, ó, a direção do movimento delas, tá? Então elas estão se movendo para todos os lados, tá? De forma o quê? Caótica, tá? De forma caótica, ou seja, não tem ordem nenhuma, ela vai para todos os lados, tá legal? E se choca com as paredes, dependendo de onde ela estiver, confinada, tá certo? Esse é um gás natural, normal, que existe, tá bom? No nosso cotidiano, por exemplo, o ar, né? O ar que nós respiramos, ele é um gás. O vapor de água também está no estado gasoso, quando a gente ferve a água e sai aquela fumacinha, né? Fumaça, por exemplo, quando sai de uma fogueira, aquilo ali também é um gás, tá legal? É composto de partículas que estão no estado gasoso, tá? E por aí vai, tá? Nós temos diversas gamas de outros exemplos, né, de gases, né? Então vou colocar aqui, ó, o gás oxigênio que a gente respira, o gás nitrogênio, o gás carbônico, tá? Posso citar também o gás metano, tá legal? Proveniente de estrume de animal, né? Às vezes o cheiro na fossa pode ser o enxofre, o metano ou enxofre também, né? Uma gama diversas de gases aqui, ó. Tá legal? Tranquilo? Mas para a gente não basta só trabalhar com o gás que existe na realidade, né? O que a gente faz aqui na física? A gente faz uma simplificação, né? A gente simplifica aqui, ó, simplifica, tá? O comportamento do gás para que ele seja chamado de gás o quê? Um gás ideal, tá? O gás ideal, ele é considerado, por assim dizer, tá? Um gás onde não ocorre reação química nenhuma, né? Então, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, aqui moléculas de água, né? E moléculas de... Vamos pegar outro elemento aqui, ó. De nitrogênio, por exemplo, em vermelho aqui, ó. Se elas se chocassem, eu poderia ter uma reação química, né? Já que é assim que as reações químicas acontecem. Moléculas estão se movimentando no momento que elas se chocam, ali ocorre reação química. Só que quando nós falamos em gás ideal, essa reação química ela não vai para frente, ela não é realizada. Tá? As moléculas de gases continuam se chocando, choca todos os lados, porém nenhuma reação química acontece, nenhuma alteração da matéria acontece. Tá? Elas continuam sendo o mesmo gás, tá certo? Essas moléculas que estão trafegando, que estão, né, andando caoticamente em determinado espaço ali, elas sofrem apenas colisões elásticas. O que é uma colisão elástica? Né? Vamos entender aqui, ó, uma colisão elástica. Tá?
Pessoal, a colisão elástica, tá certo? É aquele tipo de colisão, tipo de choque mecânico, né? Pum, um bate no outro, tá? Onde nenhuma energia é perdida na situação. Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de energia, uma certa velocidade. Eu tenho outro aqui. Quando eles se chocam, tá? Eles são refletidos e continuam com as mesmas energias que tinham anteriormente, tá? A gente sabe que isso não acontece de verdade, tá legal? Se você pegar, por exemplo, um objeto qualquer, né, e você arremessar ele contra a parede, você acha que ele vai voltar com a mesma velocidade que você jogou ele? Com certeza não vai, tá? Ele não vai por conta de quê? Parte da energia que você impôs nele é perdida durante o choque. Então, quando ele se choca ali, ele tem um choque chamado inelástico, tá? O gás real, o objeto real, a matéria real que existe, ela se choca de forma inelástica ou parcialmente elástica, tá? Mas para as nossas considerações aqui, ó, é importante que esses choques sejam o quê? Elásticos, essas colisões sejam elásticas, para que nenhuma energia do gás se dissipe ao se chocar com as paredes do recipiente, tá? É a mesma coisa que você vai pensar, por exemplo, numa panela de pressão, né? A panela de pressão, ela tem um monte de água lá dentro, em estado de vapor, né? Tem água líquida aqui embaixo e a água que evaporou aqui em cima, ó, tá? Nessa situação, quem que é o gás ideal, né? O vapor de água, tá bom? O vapor de água ele é ideal e considerado assim por quê? Porque cada moléculazinha de água vai se chocar com outras e não vão reagir. Cada moléculazinha vai se chocar com as paredes do recipiente, que é a panela de pressão, e não vai perder energia por conta disso, tá? De forma ideal, lembre-se. E nós vamos considerar, né, que essas partículas gasosas elas têm formato pontiforme, ou seja, um pontinho. Então eu sempre vou representar ela aqui, ó, com o quê? Com bolinhas, tá? A gente sabe que isso, na verdade, isso não acontece, né? Cada um dos gases, cada uma das moléculas gasosas, elas têm uma conformação diferente devido à própria ligação química e estrutura química da molécula, tá? Mas aqui, por simplificação, nós consideramos ela como se fossem bolinhas, pontinhos bem pequenininhos, tá? As dimensões da molécula do gás não importam. Então, se eu satisfizer todas essas três condições, tá? Eu vou estar trabalhando sim com um gás que nós chamamos de quê? Gás ideal, tá bom? Tranquilo até aqui? Tá? Então é importante nós fazermos essa consideração para que as leis que nós vamos falar aqui sejam válidas. Tá ok? Tudo bem até aqui então? Tá? Você já sabe o que é um gás, o porquê disso e as considerações para considerar um gás ideal. Tá? Já que você já sabe tudo isso daí, ó, vamos tentar fazer então a caracterização do gás. Tá certo? Eu quero caracterizar ele, eu quero caracterizar o seu estado, né? Vamos entender o que significa isso. O que é o estado de um gás? Tá? Estado. Estado é como você está, como você se encontra em determinada situação, né? Um gás, para você o estado dele definido, completamente definido, você precisa definir três variáveis, três condições, tá certo? Que muda de gás para gás, de situação para situação, dependendo de como ele se encontra, tá? São essas aqui, ó. Vou começar por essa aqui de baixo, ó, a variável temperatura, tá? A gente usa aqui, ó, para representar a temperatura, a letra T. E o que significa a temperatura, né? A temperatura do gás vai medir a quantidade de energia térmica que esse gás tem, tá? Então eu poderia falar assim, ó, medida da quantidade de energia térmica que o gás possui, tá? Olha, é importantíssimo essa variável de estado aqui, ó. É importante a gente perceber, né? Temperatura, nós já conhecemos, tá legal? Mas é importante conhecer a sua temperatura, tá? Por quê? Todo gás, ou a maioria deles, a grande parte deles, vai se encontrar uma temperatura elevada. Lembre-se disso, né? A água, por exemplo, ela precisa estar a mais de 100 graus Celsius para se encontrar no estado gasoso, tá? Ou alguns outros gases também precisam estar em temperaturas elevadas. Já outros, a gente sabe que não precisa tanto, né? Como por exemplo o gás oxigênio, ele já se encontra no estado gasoso à própria temperatura ambiente, o gás nitrogênio, né? E alguns outros, tá certo? Mas a grande maioria, tá?
vai ter o seu estado definido pela quantidade de energia térmica que ele tem, pela quantidade de vibração que as moléculas dele vão apresentar. Né? Lembra disso? Lembra que temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá? Que vai medir quanta energia térmica tem? Vou até grifar isso aqui, ó, né? Para você lembrar aqui, ó, vibração das moléculas. Tá? Então, como a gente está falando de um gás aqui, ó, a vibração dessas moléculas, tá legal? Ela vai ter papel fundamental. Aqui, moléculas. A vibração delas vai ter um papel fundamental, tá? No desenvolvimento do volume, da pressão, do estado do gás, né? E nas transformações gasosas que nós vamos falar daqui a pouco. Certinho? Tá? Eu sempre vou trabalhar com a temperatura, tá bom? Do gás aqui na termodinâmica na escala Kelvin, tá? Lembra da escala Kelvin, a escala absoluta, tá certo? Não se esqueça disso, tá? Agora sim, ó, olha a grande importância da gente compreender, tá, a escala Kelvin, porque ela vai te mostrar todos os fenômenos que envolvem temperatura baseados no conceito do zero absoluto, né? Então eu vou ter o zero absoluto como referência para poder dizer quanta energia o gás tem na minha situação aqui agora. Perfeito? Tá? Tá claro então o que é a temperatura? Tá certo? Vai medir a vibração das moléculas do gás, então a quantidade de energia térmica que ele possui, que tem um papel fundamental, tá, para determinar as transformações que ele pode sofrer. Tá certo? Vamos falar sobre esse outro carinha aqui, ó, que talvez vocês já conheçam também, tá? Chama-se volume. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar da palavra volume. O que ele quer dizer? O que o volume é? Tá? É uma grandeza física que faz o quê? Mede a quantidade de espaço ocupado pelo gás. Tá? Então, é muito interessante essa grandeza física, tá? E essa variável de estado ao mesmo tempo, né? Porque ela vai te dizer se aquele gás ele ocupa um grande volume, um grande espaço, uma grande região no espaço, né? Ou então uma pequena região no espaço, tá certo? E o volume vai estar diretamente ligado, tá certo? A aquelas quantidades que você já conhece, como por exemplo, litro, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, as unidades, ó, que eu posso medir. Eu posso medir em litro, eu posso medir, por exemplo, em metro cúbico, posso medir em centímetro cúbico, como vocês já devem ter visto no ano passado, né? Então, isso é volume, é quanta matéria consegue, tá legal? Qual é a região no espaço aquela matéria que você está ali trabalhando ocupa, tá? Vou até colocar aqui a quantidade de espaço, a região do espaço. Põe aqui também, ó, região, tá? Beleza? Então isso vai variar de gás para gás, dependendo da sua temperatura e dependendo também de quem? Dessa grandeza aqui, ó, que talvez seja nova para vocês. É a pressão, que a gente utiliza a letra P para representar, né? A pressão, turma, ela vai estar associada a quem? Ela vai estar associada à quantidade de choques, né? Quantos choques essas moléculas de gasosas que estão aqui no gás dão umas contra as outras e elas nas paredes do recipiente que elas se encontram, tá? Então nós podemos classificar a pressão como o quê? Vamos colocar assim, ó, medida da quantidade de choques, corrigindo aqui, ó, choques entre moléculas, e moléculas contra as paredes do recipiente, tá? Moléculas contra as paredes do recipiente. Quase não deu, né?
Tá certo, turma? Então, quando você pensar em pressão, tá? Sempre pensa nisso, nessa medida da quantidade de choques que ela vai dar, tá certo? Entre as moléculas e entre as paredes do recipiente, né? Vou colocar aqui do ladinho para você, tá certo? A forma de se calcular a pressão. A pressão pode ser calculada de uma forma, existe uma equação matemática para isso, tá? Pressão é a força exercida por uma molécula dividido pela área, tá bom? Pela área onde essa força é exercida. Esse aqui também é o conceito de que? A forma para você calcular pressão, né? Então aqui, ó, eu tenho força e aqui eu tenho área, tá? Pessoal, existem diversas unidades para pressão, tá? Nós podemos utilizar o Pascal, tá certo? Que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Eu posso trabalhar com Newton por metro quadrado, milímetros de mercúrio é uma unidade de pressão. Posso trabalhar aqui também com ATM, que é a atmosfera, e diversas outras, tá bom? No geral, o Pascal, Newton por metro quadrado, milímetro de mercúrio e ATM, atmosfera, são as mais usuais, tá bom? E essa fórmula te traz uma questão muito interessante, né? Perceba o seguinte, imagina que você vai andar, você vai escolher dois sapatos para você utilizar, né? Um sapato de salto alto e um sapato e um tênis normal, por exemplo, né? Imagina que você está andando com um sapato de salto alto e você sem querer pisa no pé de uma pessoa, tá? Você vai colocar a força do seu corpo, tá bom? Em um salto, tá legal? Que tem uma área de superfície bem pequenininha, né? E na outra situação, você vai pisar com um tênis no pé da pessoa, né? Onde a área de superfície de contato é bem maior. Você vai colocar o seu peso sobre aquele tênis, né? Qual das situações a pessoa vai mais sentir dor, né? Ela vai mais sentir dor quando ela é pisada por um sapato de salto alto, ou ela vai sentir mais dor quando ela é pisada por um tênis? Com certeza quando ela for pisada por um sapato de salto alto, porque a pressão exercida sobre o pé da pessoa vai ser maior, né? Então a questão é essa, a pressão sendo maior, né, vai ter uma sensação maior de quê? De dor, no caso aí, vai ter uma sensação maior de dor, tá certo? Um pequeno exemplo para você ver como que funciona essa questão então da pressão, tá? E a pressão, pessoal, está em outras situações do nosso cotidiano também, né? A gente ouve falar sempre nos jornais, na meteorologia, sobre a pressão atmosférica, né? O que é a pressão atmosférica? É a pressão que essa coluna de ar que está sobre a nossa cabeça faz em cima da nossa cabeça, tá bom? Ao nível do mar, ou seja, na praia, essa pressão, né, ela tem valor de uma atmosfera. O valor básico dela é uma atmosfera. Quanto mais você sobe, né, em direção ao céu, então quanto mais você sobe aqui para cima, tá bom? Você vai perceber que a sua pressão vai fazendo o quê? Vai diminuindo, porque a coluna de ar que fica sobre a sua cabeça ela é menor, faz uma força menor, tá? Então a pressão atmosférica diminui. Agora, se você vai descendo em direção ao fundo do mar, por exemplo, a pressão atmosférica vai fazendo o quê? Vai aumentando, porque tem mais ar sobre a sua cabeça, né? Tem mais ar, mais água sobre a sua cabeça, e por isso a pressão fica o quê? Maior, tá? Eu tenho esses dois viés então para pensar, pressão como colunas sobre a minha cabeça, coluna de ar, coluna de líquido, né? Ou então como a quantidade de choques quando a gente está falando de um gás. Como o nosso trabalho aqui envolve isso, tá certo? Eu quero focar nessa questão da quantidade, a medida da quantidade de choques entre moléculas e entre moléculas, tá? E as paredes do recipiente. Isso é pressão. Isso vai ser pressão para a gente, tá? Então imagina quando você acende, você liga o fogo na panela de pressão, quando ela começa a soltar o vapor ali, ó, o que está acontecendo? Por que o alimento cozinha mais rápido? Tá? Porque ele está sujeito a uma pressão maior. A molécula de água se choca muito mais vezes com o alimento do que ela se chocaria se o alimento estivesse apenas cozinhando de tampa aberta. Tá? É assim que você tem que imaginar a pressão. Tá legal? Ela é essa grandeza física que vai trabalhar exatamente com isso, tá? Em relação aos gases, a quantidade de choques que existem, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, a pressão, o volume e a temperatura são as três variáveis que vão definir o estado de um gás. Então, quando eu defino, o gás está a uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura. Pronto. Eu já defini o quê? O estado. Eu defini como ele se encontra termodinamicamente falando.
né? Ele se encontra assim, tá bom? Mas será que só de eu definir pressão, volume e temperatura, eu vou definir, né? Eu vou conseguir, por exemplo, desenvolver uma máquina que vá mover alguma coisa? Será que assim eu vou conseguir produzir? Com certeza não, turma, né? Eu preciso que o gás sofra o quê? Uma transformação, uma mudança. Ele tem que transformar-se de fase, ele tem que passar de uma fase para outra. E quando ele faz isso, né, aí ele tem a capacidade, né, ele vai ter a capacidade de quê? De movimentar as coisas. Né, e é isso que nós estamos interessados em trabalhar. Perfeito? Tudo bem essa parte inicial, pessoal, sobre a termodinâmica e a questão dos gases, as variáveis? Tá? Caso tenha ficado com dúvida, para um pouquinho e volta na explicação, tá? Para a gente continuar daqui para frente. Tá bom? Então vamos descer um pouquinho aqui agora. Eu quero começar a falar com vocês especificamente sobre as transformações gasosas. Tá legal? Quero te mostrar, tá bom? De que forma essas transformações podem se dar, não é? Então, como você já percebeu, como já comentamos aí no início, tá? Nós temos o seguinte: eu tenho um gás qualquer, tá? No estado 1. Vamos imaginar aqui, ó, estado 1, tá? Inclusive chamei aqui, ó, de transformação gasosa geral. Eu vou fazer alguma coisa sobre ele. Vamos supor que esse gás aqui azulzinho esteja confinado dentro de um êmbolo, como se fosse uma seringa, né? Imagina que esteja confinado e eu vou fazer o seguinte: eu vou pressionar ele aqui, ó. Vou pressionar o êmbolo aqui, ó. Tá legal? À medida que eu pressiono o êmbolo, o que vai acontecer com o volume desse gás? Eu vou ter um volume diferente. O que vai acontecer com a pressão desse gás aqui dentro? Eu vou ter uma pressão diferente, porque vai haver mais choques nessa situação, concorda comigo? Elas estão mais próximas, então a chance delas se chocarem é bem maior. E pode acontecer da temperatura ter também o quê? Mudado. Né? Então você está percebendo que eu tinha um gás em um estado, tá? Eu fiz algo com ele, aonde ele chegou em outro estado. Tá certo? Vamos chegar, por exemplo, no estado número 2, onde eu alterei tanto pressão, quanto temperatura, quanto volume. Não é? Então eu digo que do estado 1 para o estado 2, o gás sofreu uma transformação. Tá? Ele se transformou. Tá? Ele transformou o seu estado. Tá legal? Houve alguma coisa com ele. Eu aqueci, eu apertei, fiz alguma coisa. Então ele está transformando. Tá? Coloquei aqui para vocês, né? Transformar. O que é o transformar de fase, de estado? Né? Transformar o estado é alterar o estado do gás, alterando as suas variáveis. Tá? Então, sempre que eu alterar as variáveis de um gás, eu estou transformando o seu estado. Ele está sofrendo uma transformação gasosa. Tudo bem? Tá certo? Então ele vai estar sofrendo o quê? Uma transformação gasosa. Perfeito? Essa é a definição de transformação gasosa. Tá? A transformação gasosa ela pode se dar nesse estilo, como eu coloquei aqui, uma transformação gasosa geral. Geral por quê? Eu mudo tanto pressão, quanto volume, quanto temperatura. Ou eu posso ter transformações gasosas específicas, onde eu modifico apenas uma ou duas das variáveis que a gente está falando aqui. Tá? Vamos pensar e vamos imaginar direitinho quem são essas transformações diferentes aqui. Vamos dar uma olhada? Pessoal, vamos lá. Então eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Vamos pensar comigo, tá? Eu tenho 3 transformações específicas, tá? Onde em cada uma delas, uma das variáveis de estado permanece constante sempre, tá? Vamos começar falando da transformação isobárica, tá? Quando a gente fala bárica, algo bárico, tem a ver com o quê? Com pressão, tá? Então a transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante. Professor, mas me dá um exemplo de transformação onde a pressão fica constante em um gás, né, e eu mudo o volume e a temperatura dele, tá? Olha, isso é bem interessante, tá? Eu posso te dar um exemplo, tá certo? Eu posso dar esse exemplo aqui, ó. Você pega um balão, enche um balão, tá certo? E deixa esse balão, tá certo? Pega ele, deixa ele aqui, tá certo? O gás está lá dentro, vai ter uma certa temperatura, um certo volume e uma certa pressão,
né? Se você pegar esse mesmo balão e levar ele para dentro da sua geladeira, né? Ou seja, você vai resfriar ele, tá? A tendência é que você observe que esse balão não vai estar mais com o mesmo tamanho. Ele vai ter feito o quê? Encolhido, né? Faça esse experimento, faça esse teste, tá? E me diga se isso aconteceu, tá bom? A tendência é que aconteça, né? Ou seja, quando você pega um balão, né, diminui a temperatura dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai murchar, tá? Mas professor, e as outras variáveis de estado? Eu diminuí a temperatura e eu diminuí o volume, porque ele, né, murchou. E a pressão, como é que ficou? Eu posso afirmar para você que nesse caso a pressão permaneceu a mesma. A pressão permaneceu a mesma, tá certo? Então, tanto faz se ele estava cheio como ele está agora nessa situação, a pressão ainda é a mesma. Mas como, professor, que a pressão permaneceu a mesma se eu mudei as outras variáveis de estado? Olha, o aumento, ou a diminuição da temperatura foi compensada por quem? Pela diminuição do volume, né? Um diminuiu, o outro diminui também, para que a pressão permaneça o quê? Constante, tá? Então o exemplo que eu posso dar para você de transformação isobárica é justamente essa, tá? Vamos tirar aqui, ó, diminuir minha carinha, tá? Exemplo, tá? Balão quando colocado na geladeira, tá? Vou fazer esse experimento aqui de outra forma, de uma forma esquemática, tá? Mas que tem o mesmo valor também, tá certo? Então imagina aqui, ó, que o seu balão fosse um balão quadrado ou retangular, né? Você tivesse aqui, ó, uma certa quantidade de gás, tá legal? Vou colocar um êmbolo aqui, ó, um êmbolozinho aqui em cima, tá bom? Nós vamos fazer alguma coisa com ele. Nós vamos diminuir a temperatura. Coloca uns gelinhos aqui, ó, uns cubinhos de gelo, né? Então ele tem aqui, ó, uma pressão, um volume e uma temperatura, né? Eu vou fazer alguma coisa com ele, vou resfriá-lo, tá? De maneira que eu vou perceber que aquele êmbolo vai descer, né? As moléculas estarão mais próximas, mas elas estarão menos agitadas do que antes, né? Então eu vou ter aqui a mesma pressão, um volume diferente e uma temperatura diferente, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, P2. Então a pressão antes é igual à pressão depois, tá? É isso que faz com que a transformação seja isobárica. A pressão permanece a mesma. Eu mudo o volume, mudo a temperatura, tá? Mas eu não vou mudar quem? A pressão. O exemplo, quando você pega um balão, né, e deixa muito tempo ali, ele acaba que vai murchando, né? Só que a pressão permanece o quê? A mesma, tá bom? Mas justamente por causa disso, porque um vai compensando o outro para que aquele fique o quê? Constante. Perfeito? Tranquilo, turma, tá? Esse é o exemplo de transformação isobárica. Vamos agora falar um pouquinho sobre a transformação isovolumétrica, né? O prefixo iso, ele significa o quê? Mesmo, igual, tá? Mesmo igual o quê? Volume. Essa transformação recebe outro nome, vocês podem encontrar nos livros aí, ó. Vocês vão encontrar em alguns livros que vocês forem estudar de transformação isocórica. Isocórica, tá certo? Ainda assim, eu estou falando da transformação a volume o quê? Constante, tá? Então aqui, ó, vamos colocar o volume permanece constante. Você sabe me dizer uma situação do seu dia a dia onde essa lei é aplicada? Né? Onde que um gás, tá certo? Mantém o seu volume e muda a pressão e temperatura, tá certo? Vou te dar dois exemplos aqui, ó, muito interessantes e que é totalmente do seu cotidiano, tá? Pensa aqui no o pneu do carro, da motocicleta, tá? Vou colocar aqui, ó, do automóvel, pneu do automóvel e a panela de pressão, tá? Professor, me explica, eu não entendi como que isso aqui pode acontecer, né? Como é que eu posso então ter esse tipo de transformação aí, né? Nesses dois exemplos que o senhor deu. Olha, é simples. Veja bem, imagina o pneu do carro aqui, vamos desenhar o pneu, né? Desenhar um círculo como se fosse o pneu do carro, tá? Qual que é a recomendação do fabricante? O fabricante recomenda, proprietário,
você tem que calibrar o pneu do seu carro sempre quando ele estiver o quê? Frio, para evitar medidas de leitura incorretas. E o fabricante, ele está totalmente correto. Por quê? Quando você calibra ele frio, né, o gás tem uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura. Tá? Quando você calibra ele, ou seja, você coloca mais ar aqui dentro, né, vou te perguntar, o pneu aumenta de tamanho? Não. O pneu ele tem o mesmo volume sempre. Né? Então ele vai permanecer aqui, ó, ele vai permanecer da mesma forma. Tá? Ele vai permanecer com um volume, tá? E uma outra pressão que você calibrou e a temperatura dele vai o quê? Vai mudar, né? Então quando você está calibrando aqui, ó, você percebe que eu mudo pressões e temperaturas e não mudo quem? Não mudo volume, tá? A transformação isovolumétrica ela não muda o volume, tá legal? Então o pneu do carro ele não aumenta e nem diminui de tamanho, ele permanece sempre o mesmo, né? E quando você vai andando com o carro, quando você vai andando com o carro, a tendência é que o pneu entre em atrito com o asfalto e esquente. No momento que ele vai esquentando, a temperatura dele passa de fria para uma temperatura mais alta. O que vai acontecer com a pressão dentro do pneu? Ela também vai aumentar. Né? Ela vai aumentar tanto que, se você for calibrar o pneu com ele quente, né, você vai colocar uma pressão incorreta. Tanto é que quando ele esfriar, o seu pneu vai estar murcho. Né? Ou vai estar numa pressão inadequada, tá bom? Então a grande questão é essa, tá? Você tem que sempre calibrar o pneu do carro quando ele estiver frio, justamente para que não aconteça uma transformação isovolumétrica, né? Ou seja, o volume de ar lá dentro continua o mesmo, mas eu mudo a pressão e a temperatura. E com o fato de mudar a pressão, você vai fazer uma leitura incorreta da pressão do pneu e vai andar com ele descalibrado, né? Mesma coisa funciona para motocicleta, por exemplo, tá? É a mesma coisa, é o mesmo sentido. O volume aqui, ó, permanece o mesmo, tá? Os volumes permanecem o mesmo, porém pressão e temperatura mudam, né? Enquanto um aumenta, a outra também vai aumentar, tá certo? A mesma coisa vai acontecer aonde? Na panela de pressão, tá? À medida que você fecha a panela, né? Fechou a panela, pronto. A panela não aumenta e diminui de tamanho no momento que ela está cozinhando. Né? O que pode acontecer com a panela? Ela aumenta a temperatura e quando você aumenta a temperatura da panela, o que vai acontecer com a pressão do vapor lá dentro? Vai aumentar. Né? Só não aumenta até explodir, por quê? Porque tem uma válvula, que faça com que o ar escape, não é verdade? Então ele não vai fazer com que ela saia, tá bom? Não vai fazer com que ela aumente demais, tá? Mas ela aumenta. É mais um exemplo de transformação isocórica, tá bom? Então é um tipo de transformação aqui, ó, tá? Vou desenhar com aqueles meus quadradinhos ali, ó. É um tipo de transformação, tá? Onde você vai perceber que o gás aqui, ó, tem certa pressão, volume e temperatura, né? Eu vou fazer o que com ele aqui, ó? Ou eu vou aquecê-lo ou eu vou resfriar, tá? Vamos supor que a gente vai aquecer aqui, ó, tá bom? Quando eu aquecer, eu vou perceber que esse recipiente não vai ter mudado aqui, ó. Ele vai ter o mesmo volume ainda, porém as moléculas estarão mais agitadas. Pelo fato de elas estarem mais agitadas, né, eu percebo um aumento aonde? Na pressão. A agitação leva a movimentação maior delas, que vai levar a maior quantidade de choques, que por sua vez façam que a pressão aumente. Né? Então aqui eu vou ter uma pressão 2, um volume 2, uma temperatura 2, sendo que o volume antes é igual ao volume depois. Tá? Essa é uma transformação, então, turma, isovolumétrica, isocórica. Tudo bem? É assim que um gás pode sofrer esse tipo de transformação. Né? Um exemplo do cotidiano para vocês aí. Beleza? Vamos falar, então, sobre a última transformação que pode acontecer aqui. Ó, tá? É a transformação isotérmica. Tá bom? O próprio nome está te dizendo aqui. Ó, isotérmica. Mesma temperatura, ou seja, temperatura constante, tá? Temperatura constante. Professor, aonde pode acontecer, né? Aonde que pode acontecer uma transformação como essa aí, ó? Pessoal, numa seringa mesmo pode acontecer, tá? Vou demonstrar para vocês aqui, ó, como isso pode acontecer. Percebe comigo aqui o seguinte, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, né? Eu tenho aqui em minha mão uma seringa, tá? Vamos supor
né, que essa seringa está tampada aqui, eu vou encher ela aqui, ó, com 5 ml de ar, tá legal? Enchi ela aqui, ó, tá cheia, 5 ml. Eu vou tampar a boca dela aqui, ó, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o êmbolo da seringa, tá bom? Vou puxar ele e você vai ver o que vai acontecer. Quando eu puxo o êmbolo da seringa, o que acontece com o volume dela, volume de ar lá dentro? Né? O volume disponível de ar aumenta. Era 5 ml, agora foi para 20 até onde eu puxei aqui, ó. Tá legal? De 5 para 20. Mas eu te pergunto, entrou algum ar aqui dentro? Não. Né? Eu aumentei o volume e o que você espera que tenha acontecido com a pressão aqui dentro? Né? Ao contrário das outras situações, a pressão vai ter diminuído. A pressão vai diminuir tanto que, ao momento que eu soltar aqui, ó, ela vai voltar sozinha. Quer ver? Olha lá. Ela começou a voltar sozinha. Deixa eu mostrar assim de frente, né? Acho que vai ficar melhor para vocês verem. Vou colocar aqui assim, ó. Assim, ó. Então eu vou puxar aqui, puxei, vou soltar. Então você percebe que ela volta sozinha até a posição inicial dos 5 ml, né? Ou seja, a gente percebe que no momento em que eu, né, aumento o volume aqui, ó, no sistema fechado eu aumentei o volume, a pressão fez o quê? A pressão diminuiu. Se eu não colocar nenhum ar na seringa aqui, ó, como está aqui agora, tá? Não vou colocar nenhum ar, eu vou tampar aqui e vou puxar ela, tá? No momento em que eu fizer isso, eu vou puxar aqui, ó, puxei, tá certo? Agora eu vou soltar, tá? Ela vem automaticamente, eu não precisei empurrar, por quê? A pressão ali dentro ficou tão pequena, né, que fez com que o êmbolo fosse empurrado para cima. Quem é que empurrou ele para cima? Que fui eu? Não. Foi a própria pressão atmosférica que fez assim com ele, ó, e empurrou ele para cima. Tá legal? E tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, é sobre temperatura constante. Ou seja, eu faço isso, eu aperto aqui, eu puxo aqui, e a temperatura do ar que está ali dentro não muda. Né? É a mesma coisa de você tentar fazer, né? Outro exemplo, você pegar a seringa, né, e você apertar ela aqui, ó, com muito ar lá dentro. Primeiro que você não consegue apertar tudo, e no momento que você solta ela, ela continua o quê? Descendo. Por quê? Quando você aumentou a pressão aqui dentro e diminuiu o volume, né, a pressão ficou tão grande aqui dentro que ela fez o quê? Ficou maior que a pressão daqui de fora e empurrou esse cara para baixo aqui, ó. Empurrou a seringa para baixo, né? E se eu pegar aqui, ó, eu vou perceber que a seringa não está quente. Ela não esquentou pelo fato de eu fazer isso aqui com ela, apertar, e ela não esfriou pelo fato de eu ter feito assim com ela. Né? Ela continua sempre a mesma temperatura. Por isso que eu posso falar que isso aqui é um exemplo de transformação isotérmica, tá bom? Tranquilo? Tá? Vamos escrever aqui então no nosso quadro. Deixa eu diminuir aqui. Vamos escrever no nosso quadro aqui, então, o que significa transformação isotérmica. Né? Então, eu vou sempre perceber ela com temperaturas constantes. Tá? O exemplo clássico é o exemplo da seringa. Tá bom? Então, é como se você tivesse aqui, ó, um recipiente, tá? Com uma certa pressão 1, volume 1 e temperatura 1. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algo com esse gás, com esse recipiente, tá? Aonde eu vou perceber a mudança do estado dele aqui, ó. Então vamos pensar, ó, ele tinha aqui um êmbolo, vamos desenhar um êmbolo aqui, e o gás aqui dentro. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui, ó, vou botar força em cima do êmbolo. O êmbolo vai para baixo, tá? O êmbolo vai para baixo. E o que eu percebo que a pressão aqui, ó, a pressão com certeza vai aumentar. Aumenta aí muito, tá? Só que eu percebo aqui, ó, pressão diferente, volume diferente, temperatura diferente. Só que eu percebo, no entanto, que as temperaturas antes e depois são o quê? São iguais, tá? Essas temperaturas são iguais, ou seja, a transformação que aconteceu ali, ó, ela é isotérmica, tá? Eu posso comprimir de forma isotérmica ou expandir de forma isotérmica, sem modificar quem? A temperatura. Né? Então você percebe que uma diminuição do volume acarreta em um aumento de quê? De pressão. Né? E vice-versa. Um aumento no volume acarreta em uma diminuição da pressão. Tranquilo, pessoal? Tá? Então esses aí são os três tipos específicos de transformações, tá? Que
que um gás pode sofrer. Isobárica, quando a pressão se mantém constante. Isovolumétrica, quando o volume desse gás se mantém constante. Isotérmica, quando a temperatura desse gás permanece constante. E quando as três variáveis de estado mudam, eu tenho uma transformação do tipo quê? Geral, transformação gasosa geral, não tem um nome específico. Mudo pressão, volume e mudo a temperatura. Tudo bem? Certinho, pessoal? Estão comigo então? Caso você tenha ficado com dúvida, volta um pouquinho no vídeo e assiste novamente essa parte, tá? Para a gente finalizar ali, ó. Então vamos agora passar para a parte final da nossa aula, tá? Que é justamente falar sobre as consequências, tá bom? Das transformações gasosas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, vamos falar aqui sobre a equação geral dos gases, tá certo? A equação geral dos gases, turma, ela vai relacionar para a gente, né, ó, o estado de um gás antes e depois de sofrer uma transformação, né? É uma relação matemática onde eu posso, né, relacionar pressão, volume e temperatura, tá certo? De forma a levá-los a um estado, ajudar a definir quem? O outro, tá certo? Então eu escrevi aqui, ó, 3 pontos para a gente tentar entender, ó. Pressão é diretamente ou inversamente proporcional ao volume, pressão é diretamente ou inversamente proporcional à temperatura e volume é direta ou inversamente proporcional à temperatura. Vamos buscar a resposta disso aqui, ó. No exemplo da seringa que eu dei para vocês ali, tá? O que acontecia? Eu pegava a seringa e enchi de ar, tampei. Eu aperto a seringa, né? Quando eu aperto a seringa, o volume faz o quê? Diminui, porém eu vejo que a pressão faz o que lá? Aumenta, né? Então sempre que você tem uma grandeza física aumentando e a outra diminuindo, tá? Eu tenho uma relação inversa. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Então a relação que existe entre pressão e volume é uma relação que inversamente proporcional. Pressão é inversamente proporcional a volume. Então sempre que a pressão subir, o volume tende a diminuir. E se o volume diminuir, a pressão tende a aumentar, né? Se o volume aumentar, a pressão diminui. E por aí vai. Sempre um aumenta e o outro diminui. Tá certo? Tudo bem? Tá? E agora quando a gente fala aqui da relação entre pressão e temperatura, vamos lembrar, por exemplo, do pneu do carro, né? Quando você está andando no pneu do carro, com o pneu do carro, né, rodando normalmente com o carro, a tendência é que o pneu esquente devido ao atrito. O gás do pneu, né, o ar que você colocou no pneu esquentando, vai fazer o que com a pressão dele? Também vai esquentar. Temperatura aumentou, pressão também aumentou. Se você para o carro, né, você calibrou de forma incorreta e parou, o pneu esfria, a pressão faz o que também? Diminui, né? Então quando a relação é desse jeito, um aumenta, o outro aumenta, um diminui, o outro diminui, eu tenho o quê? Uma relação diretamente proporcional. É o que acontece aqui, ó. A pressão ela é diretamente proporcional à temperatura, né? Enquanto um aumenta, o outro também vai aumentar e os dois diminuem juntos, tá? É a mesma situação que eu vou observar aqui, ó, na relação entre volume e temperatura, né? Então, você vai pensar no seguinte, né? Ó, eu vou manter constante a pressão. Vamos manter a pressão constante, tá? No momento que você manteve a pressão constante, tá bom? Você verifica que se você aumentar a temperatura, o volume também aumenta. Se você diminuir a temperatura, o volume também diminui, tá? É o que você vai observar exatamente aonde? No balão, não é verdade? Se você pegar o balão cheio, né, e você resfriar o balão, o volume diminui. Se você pega o balão e esquenta o balão, o volume aumenta, tá? Essa é a ideia então. De tal forma, tá, que matematicamente a gente pode representar a relação entre eles o seguinte, ó. Como que eu escrevo uma relação entre duas grandezas serem inversamente proporcionais? Relação entre elas serem inversamente proporcionais, eu coloco pressão vezes volume é igual a uma constante, né? Se eu aumentar a pressão, o volume tem que diminuir para esse valor permanecer o mesmo. Se o volume diminuir, a pressão tem que aumentar para esse valor permanecer o mesmo, né? Então, traduzindo matematicamente essa frase aqui, ó, pressão inversamente proporcional ao volume, o produto PV é igual a uma constante,
tá? Agora aqui, ó, pressão diretamente proporcional à temperatura. Para eu traduzir isso matematicamente, a razão pressão sobre temperatura ela é igual a uma constante. Ou seja, toda vez que eu aumentar a pressão aqui, eu devo aumentar a temperatura para que se mantenha o quê? Constante o volume. Se eu diminuo a pressão, a temperatura também deve diminuir para manter a relação o quê? Constante. Então essa aqui é uma relação direta, né? Assim como a última aqui, ó, o volume ser diretamente proporcional à temperatura, né? Então, à medida que eu aumento o volume, eu devo aumentar a temperatura para manter a relação constante, uma constante proporcionalidade de K. Se eu diminuo a temperatura, eu também tenho que diminuir quem? O volume, né? De modo, tá, que eu posso sempre trabalhar, tá certo, com essas relações aqui, ó, e desenvolver expressões para calcular quem? Para que você calcule, por exemplo, a mudança de estados em uma transformação isobárica. Né? Então imagine aqui, ó, o estado número 1, eu tenho então uma transformação isobárica, né? Pressão permanece constante. Quem é que muda? Né? Volume e temperatura. Então o volume no estado 1 dividido pelo temperatura no estado 1 deve ser igual ao volume no estado 2 dividido pela temperatura no estado 2. Com a pressão permanecendo o quê? Constante. Tá? Então essa aqui é uma relação que vale para as transformações isobáricas. Se eu conheço o volume, os dois volumes e uma temperatura em um estado, eu consigo conhecer a temperatura no segundo estado. Tá? É uma propriedade. Tá certo? E se a transformação for isovolumétrica, professor? Não tem problema. Né? Pensa que o seu gás está no estado 1 e vai passar para o estado 2. Tá bom? Então, ó, a pressão no estado 1 dividido pela temperatura desse gás no estado 1 vai ser igual à pressão desse gás no estado 2 dividido pela temperatura no estado 2. Isso tudo mantendo a volume o quê? Constante. Né? Então o volume permaneceu constante, eu vou ter aquela relação para a transformação isovolumétrica. E por último, a relação da transformação isotérmica. Né? Então, ó, estado número 1, tá? Eu tenho a pressão 1 e o volume 1. E no estado 2, eu tenho a pressão 2 e o volume 2. Tá certo? Tudo isso mantendo quem constante? A temperatura. Tá certo? Então eu posso me valer dessas relações aqui, ó, para construir uma equação que vale para todos os gases. Né? Então olha só. A equação geral dos gases, tá? Vamos colocar aqui, bonitinho, ficou feio. Equação geral dos gases, tá? Então eu sei, ó, a relação entre pressão no estado 1, volume no estado 1 e temperatura no estado 1 deve ser igual à relação entre a pressão no estado 2, o volume no estado 2 e a temperatura desse mesmo gás no estado 2, tá bom? Professor, mas por que você colocou P1, V1 sobre T1? Né? Porque eu estou guardando essas relações aqui. Ó. P e V são inversamente proporcionais, estão um do lado do outro, tá aqui. P e T são diretamente proporcionais, um em cima e o outro embaixo. Volume e temperatura diretamente proporcionais, um em cima e o outro embaixo. Tá? Então eu mantive isso aí, ó, e consigo, tá, tranquilamente determinar então a equação geral dos gases. A equação que consegue sempre, tá, relacionar o estado de um gás e outro enquanto ele sofre qualquer tipo de transformação. Tá? E a partir da equação geral dos gases você consegue simplificar e obter a equação de transformação para cada uma das transformações específicas que nós trabalhamos aí. Certinho? Tudo bem, pessoal? Então até aqui? Tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Tá bom? Eu queria justamente mostrar, tá, quais são as implicações, né, de se trabalhar com pressão, volume e temperatura nos gases, para que você reconheça a termodinâmica como uma área da física onde você necessariamente precisa, né, conhecer para entender os fenômenos do nosso cotidiano. Tá certo? Então agora eu acho que eu tenho certeza que vocês têm capacidade, tá, de realizar as atividades que eu vou colocar aqui, são mais teóricas, tá legal? Devido ao que eu passei para vocês, tá? Então sempre tentem buscar exemplos na sua vida daquilo que a gente estudou, né? Então tenta pensar no pneu da bicicleta, no pneu do carro, com uma transformação isocórica,
tá? Transformação isotérmica acontecendo, por exemplo, na seringa, tá? A transformação isobárica, tá? Acontecendo em um balão quando você resfria ele, tá bom? São exemplos do cotidiano onde acontece isso e você pode fazer essas relações aí, tá certo? Tudo bem, então? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, assista o vídeo novamente, tá? Foi um prazer falar aqui com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá legal? Um forte abraço, fiquem com Deus, boa semana e bons estudos. Até mais.